Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a modularidade da mente, que é um dos pressupostos da gramática gerativa de Noam Chomsky. A ideia da modularidade da mente foi defendida mais explicitamente por um filósofo chamado Jerry Fodor no início dos anos 80. Mas a gente não vai falar sobre toda a concepção de Fodor com relação à modularidade. Vamos falar hoje apenas daquilo que é importante para a visão gerativista com relação à linguagem e com relação à mente humana. A ideia básica para o gerativismo da modularidade da mente é que a mente humana não é algo completamente homogêneo e indistinto, não é uma massa amorfa, não diferenciada, que assim como o nosso corpo é constituído por órgãos diferentes, com funções diferentes e específicas, assim também a nossa mente seria constituída por várias funções, vários órgãos mentais diferentes, cada um especializado para um tipo de função. Cada um deles tendo a sua maneira própria de trabalhar, que é independente da maneira de trabalhar dos outros órgãos mentais. Quando nós consideramos o nosso corpo, nós sabemos que o coração trabalha de uma maneira diferente dos pulmões. Os rins trabalham de um modo diferente do fígado. Cada um deles tem uma função específica, tem uma maneira de trabalhar e interage com os outros órgãos, cada um interage com os outros, mas continua mantendo a sua especificidade, as suas regras internas de funcionamento. A ideia da modularidade da mente é semelhante. É que, também com relação à mente, não existe nenhum motivo para as operações que têm a ver com a memória serem as mesmas operações que têm a ver com o controle do nosso corpo. Então nós podemos imaginar que existiria um órgão mental, um módulo da nossa mente, que é dedicado especificamente a lidar com as operações da memória, e outro órgão que poderia ser ligado à parte da nossa parte de locomoção. Um exemplo que Chomsky sempre dá tem a ver com a visão. A nossa visão tem um aspecto mais físico, como o olho e a luz que chega na retina, mas existe também um aspecto mental que é como a mente vai interpretar esses sinais visuais. Como é que a mente vai transformar essa informação luminosa em uma representação visual que seja compreendida pela mente. Existem algumas doenças, inclusive, que afetam esse funcionamento interno de como o cérebro processa a informação visual, mesmo que não afete em nada a parte fisiológica do olho e do processo de captar a imagem visual. Então, na concepção de Chomsky, é bastante claro que as operações que lidam com essa interpretação da nossa visão não são as mesmas operações que lidam com outras partes, com outras funções da nossa mente. Então ele defende que a faculdade da linguagem é um órgão mental nesse sentido, é um módulo especializado da nossa mente que tem como tarefa lidar com determinado tipo de operações e não com outras. Aqui a gente tem que perceber que a faculdade da linguagem, na concepção de Chomsky, não é um fruto da nossa inteligência geral. Não é que nós, seres humanos, somos muito inteligentes e aí criamos automóveis, aviões, medicina, etc. E também criamos a linguagem. A ideia é que a linguagem, a faculdade da linguagem, é uma operação específica, é um órgão mental específico e especializado. E que as operações internas a ele não são as mesmas operações que acontecem em outros domínios mentais. Da mesma maneira, Chomsky defende que dentro do órgão mental, do módulo mental
especializado para a linguagem, é possível que haja também submódulos especializados para funções diferentes dentro da linguagem. O importante é perceber que esses vários módulos mentais, eles interagem entre si, mas um não determina o funcionamento do outro. O modo de funcionar de um módulo não vai ser causado pela maneira como outro módulo funciona. Eles interagem entre si muito mais no input e no output. Ou seja, aquilo que um órgão mental produz envia como seu output, como aquilo que é a saída, o resultado daquele módulo, pode servir de input, de entrada de dados para outro módulo. E nisso eles vão interagir, mas um não vai determinar o funcionamento do outro. Para uma comparação grosseira, vamos imaginar o seguinte: você precisa que alguém faça uma determinada tarefa para você. Digamos, você precisa de que alguém traduza um texto para você. Você vai contratar essa pessoa e vai enviar o texto que você quer traduzido e espera receber esse texto traduzido depois. A maneira como essa pessoa vai proceder para fazer essa tradução é completamente irrelevante para você. Ela vai agir como ela quer agir, ela vai seguir os procedimentos dela. Tudo que é importante é que você vai mandar algo que para você é um output, que é o texto que você mandou, que para ela vai ser um input, vai ser a entrada de dados, e depois que ela traduzir, ela vai enviar o texto de volta, e para ela aquele texto vai ser um output, e para você vai ser um input. Da mesma maneira, se você encomendar um determinado móvel para ser feito, a maneira como o marceneiro vai fazer, né, o funcionamento, o método de trabalho que ele vai lhe dar, não é aquilo que é importante para você. O importante é que você faça a encomenda, que vai ser o output, a saída de dados, mas para ele vai ser o input, vai ser a entrada de dados, o que está sendo requisitado, e ele vai trabalhar de acordo com os procedimentos que ele tem. E quando ele concluir, o móvel concluído vai ser enviado para você, e o móvel é, do ponto de vista dele, o output, o resultado do trabalho dele, e para você é uma entrada de dados. Mas você não determinou o funcionamento desse profissional. Seria mais ou menos isso a forma de interagir entre os vários módulos. Um módulo pode requisitar alguma coisa para outro, e aquele outro vai receber essa requisição de informação, vai processar aquilo e vai produzir um resultado, mas a maneira interna de funcionar desse módulo não é determinada pelo outro. Assim como, por exemplo, a maneira como o coração funciona não é determinada pela maneira como os pulmões funcionam. Podemos exemplificar isso com a maneira como interagem o módulo da linguagem e o módulo responsável pelos movimentos do corpo, pela locomoção. É preciso haver algum tipo de interação entre esses dois módulos, porque ou você é usuário de uma língua oral ou é usuário de uma língua de sinais. Nos dois casos, aquilo que a faculdade da linguagem produz como representação abstrata da sentença precisa ser transformada em uma instrução sobre como é que o corpo vai agir. No caso de uma língua oral, quais vão ser os movimentos corporais para que o seu aparelho fonador produza aquela sequência de sons. No caso de uma língua de sinais, quais são os movimentos corporais da sua mão, dos seus membros, do seu rosto, para produzir aquela mensagem, para reproduzir aquela sentença. Então, em algum momento, depois que o órgão da linguagem, depois que o módulo da linguagem termina a representação abstrata da sentença, parte dessa informação tem que ser mandada como instrução para o módulo responsável pelo movimento do corpo. Não vai ser mandado todo tipo de informação. Há um monte de informações que vão ser informações que não são úteis para esse módulo motor, para esse módulo sensório-motor. Então, informações semânticas, informações de categoria sintática são totalmente dispensáveis e são inúteis como instruções para como é que
o corpo deve se mover para produzir um som ou para realizar um gesto. A faculdade da linguagem, o módulo da faculdade da linguagem, só vai mandar um output limitado que vai ser recebido pelo módulo sensório-motor e transformado em uma ação fisiológica. Nem a faculdade da linguagem vai estar lidando diretamente com o controle dos órgãos do corpo, nem o órgão, nem o módulo sensório-motor vai estar lidando, por exemplo, com representações semânticas, representações de categorias sintáticas, etc. Há uma divisão de trabalho em que cada um desses módulos está lidando com informações e operações específicas. Então, essa é a ideia básica de modularidade, de que, assim como o nosso corpo é constituído por órgãos físicos especializados para funções diferentes, também a nossa mente seria constituída por órgãos mentais especializados para funções diferentes. Dentro da visão gerativista, esses módulos também são determinados geneticamente. Pelo menos é muito claro que a linguagem, na visão gerativista, seria determinada geneticamente. A nossa mente já viria programada geneticamente para possuir uma função específica relacionada a como lidar com a informação linguística. Então a gente fica por aqui hoje e até a próxima.